Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra. Eu sou Noemi Carneiro. Nosso objetivo aqui é auxiliar você no estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Atos e nós já estamos no capítulo 21. Vamos iniciá-lo hoje. Diz assim o verso 1. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Paulo, então, e seu grupo retomam a viagem por barco, né? Entre as ilhas e o continente. Cós e Rhodes eram duas ilhas, onde ali eles passaram a noite ancorados, está descrevendo. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. O Lucas gosta muito de falar dos lugares por onde passavam, descrever, dar nome ao local e dar detalhes da geografia. O verso 4 diz: encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Bem, então, quando eles desembarcaram em Tiro, Paulo ficou ali, teve uns dias de folga, digamos assim, porque era o tempo que demorava para o navio ser descarregado. Então, quando ele chegou em Tiro, ali haviam profetas, né, pessoas conhecidas de Paulo, e então ele foi ter com essas pessoas. E ali, pelo Espírito Santo, eles falaram para Paulo: olha, Paulo, você vai enfrentar sérios perigos em Jerusalém, não vá para lá. Tentaram por toda forma, né, convencer Paulo de que ele não deveria ir, mas Paulo não aceitou. Podiam ter insistido muito, mas Paulo disse que não, que ele deveria seguir viagem até Jerusalém, que era o destino que ele havia traçado. Então, fazer o que se Paulo queria ir? Nós entendemos que esse capítulo é muito precioso, porque ele fala dessa caminhada, né, de Paulo até Jerusalém, e lá ele acaba sendo preso. Então é um capítulo aqui onde vamos ver coisas importantes já da vida final, né, finalizando Paulo a sua jornada nessa terra aqui. Mas não puderam convencê-lo de forma alguma. Então o que eles fizeram? Eles foram despedir, eles levaram nessa despedida a família. Esses irmãos foram até a praia juntamente com suas famílias e ali ajoelharam, oraram por Paulo e despediram dele. Bora lá mais um pouquinho de geografia. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Deu uma paradinha, ficou um dia com os crentes daquele lugar. Então, verso 8, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Felipe, o evangelista. Vocês lembram quando nós estudamos Atos, lá no comecinho, na instituição dos diáconos, aquele diácono que ajudou na distribuição dos alimentos, mas que depois se revelou um grande evangelista, né? Lembra que ele foi até a cidade de Samaria, o eunuco teve um encontro com o eunuco, e depois então ele chega em Cesareia, e neste momento da sua vida ele continua na cidade de Cesareia. Então o apóstolo Paulo ficou na casa
desse Filipe que nós já conhecemos de textos anteriores. Esse Filipe, o verso 9, diz que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. As 4 filhas de Filipe, então, tinham recebido esse dom da profecia, né? O texto chama de donzelas, né? Porque elas eram solteiras. Mas não tem nenhum significado, essa passagem, nenhum significado, assim, religioso. Simplesmente elas eram meninas que profetizavam. Uma família de pessoas dedicadas à obra do Senhor. Verso 10. Depois de passarmos ali vários dias na casa do amigo Filipe aqui, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Este Ágabo, nós já vimos ele em Atos 11, quando ele fala sobre o que aconteceria no tempo de Cláudio César, profetizando uma fome que haveria de vir. Então, o Ágabo, vindo ao nosso encontro, verso 11, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Então, o Ágabo falou aquilo que o Espírito Santo já tinha falado para Paulo. Ele tirou o cinto do próprio Paulo, amarrou as mãos, amarrou os pés de Paulo e profetizou. A bem da verdade, profetizou aquilo que Paulo já sabia, que o que estava esperando por ele eram prisões, era sofrimento, né? Mas quando ele deu essa palavra, o Ágabo, quando ele fez essa profecia, ele só simplesmente fez uma dramatização quanto ao destino, né, do apóstolo Paulo quando ele chegasse em Jerusalém. Paulo já sabia do que haveria de acontecer. Verso 12 diz: quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então ele respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Novamente os crentes tentaram, né, falar com Paulo: Paulo, não vá, mas ele disse: é importante que eu vá, é importante. Para Paulo, ele vai descrever mais tarde que não importava viver ou morrer, ele era do Senhor, né? Mas que eles que não chorassem, ele até repreendeu, porque as lágrimas poderiam, né, trazer para o coração dele algum prejuízo, digamos assim, ficaria entristecido demais, tipo assim, amolecer, né, a sua vontade. Então ele fala de não façam isso, eu já tenho o meu ministério, eu sei o que me espera. Verso 14, como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. A partir de agora, nós vamos traçar essa triste trajetória do apóstolo Paulo, né, até a sua morte. Então, os amigos de Paulo tentaram novamente, né, falar com ele, mas ele já tinha tomado essa decisão. E nós devemos entender que essas predições, né, que já foram faladas que aconteceria com Paulo, o resultado dessas profecias era que os amigos de Paulo, na verdade, eles tentaram segurar Paulo para ele não arriscar a vida. Mas, como o Espírito Santo já havia falado anteriormente com ele, essas profecias só confirmavam aquilo que ele já sabia. Então o apóstolo continuou firme, resoluto, né, na sua missão, para o cumprimento da vontade de Deus, apesar dos perigos pessoais. Linda lição, né? Que homem, o apóstolo Paulo nos ensina coisas assim tremendas. O estar preparado para sofrer. Ele sabia que neste mundo ele teria aflições, mas o que mais importava para ele é que o nome do Senhor Jesus fosse pregado, que vidas fossem salvas. Vamos
Vamos abrir nosso coração e pedir para o Espírito Santo entrar em nós para compreendermos o quanto nós necessitamos estar preparados. Mas uma coisa Paulo sabia que o Senhor estava com ele e que tudo aquilo era vontade de Deus na vida de Paulo. Que o Espírito Santo conduza você também a viver debaixo da sua graça, segundo a sua vontade. E se você estiver passando por um sofrimento, aqueles momentos na vida em que nós temos vontade de desistir de tudo, lembre da história desse homem e ore ao Senhor para que o Senhor o ajude a suportar os momentos de luta e tribulação. Só lembrando de que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe.